E a gente querida, cheguei, meu povo. Boa segunda-feira para você. Boa tarde, né? Se caso você estiver vendo à tarde, boa noite. Mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Muito bem-vindo nessa semana que a gente tá aí falando. Vamos falar sobre um assunto muito importante, gente. Mais importante do que os sintomas e as causas. Hoje nós vamos entrar no novo tema que a gente vai falar sobre o processo da crucificação. Olha, vai ser tremendo, que vai fazer você compreender determinadas coisas que não é tão simples assim, né? Porque às vezes a gente ora, às vezes a gente já se arrependeu, né? Pediu perdão, mas ainda sente que tem algumas coisas embaraçadas. Então hoje eu quero explicar mais um tópico dentro de tudo isso que eu venho explicando aqui sobre causas, né, e sintomas, tá? Nós vamos falar sobre o processo de libertação, ou melhor, o processo de crucificação que envolve outras coisas importantes para a gente poder passar pela libertação, amém? Seja bem-vinda, gente! Seja bem-vindo! Segunda-feira chegou, meu Deus, final de semana foi uma bênção, fomos para a igreja, cultuamos, que coisa maravilhosa, amém? Seja bem-vindo, Miriam, Lucinéia, Cris, eita Jesus, muito bom, bom dia, vamos falar sobre o processo da crucificação, a dinâmica de uma vida comprometida com o sacrifício de Cristo. Quando a gente traz esse assunto para o mundo espiritual, a cruz, ela tem um caminho, né? Jesus caminhou, teve ali a renúncia, teve o que mais? Que a gente fala dentro do processo da crucificação. A humilhação, né? Teve a confissão, teve o arrependimento. Tudo isso passa pela cruz, gente. Tem o perdão, tem a restituição, tem a disciplina e obediência, tem o descanso e tem a intercessão. Então a gente vai ao longo dessa semana aí, vamos trazendo essas palavras para vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Marília, eita. Nicolas, que é a Ana. Deus abençoe, Isabela. Amém, Jesus. Vamos orar, né? Pra gente começar com esse tema. Quero que você preste bastante atenção, porque esse assunto é uma chave, tá? Hoje nós não vamos falar sobre causa, não vamos falar essa semana sobre causa. Ontem eu fiz um story falando sobre isso, né? Que a gente ia começar no novo tempo. É um desdobramento, vamos dizer assim. Então, mas é um desdobramento que é muito importante você ouvir com atenção. Talvez aí Deus vai querer te mostrar algo que está faltando, tá? E eu quero orar para que você possa entender completamente, para que você possa ter compreensão do que eu vou falar aqui, tá? Não deixa que nada te distraia, porque isso é muito importante. É uma aula preciosa que vai ter várias chaves aqui, sobrenatural. Paz, a paz, minhas queridas. Paz para você que está aqui no Instagram, ao vivo comigo, e para você que vai ver pelo YouTube. Você que está aqui no YouTube, que Jesus também te abençoe, essa live fica salva, para você compartilhar. Gente, compartilha. Deixa eu pedir um favor para vocês. Quando essa live estiver salva, lá no YouTube, eu mando o link. Quando vocês verem ela lá, dá o like, né? Precisa se inscrever, se você não é inscrito. E também tem um sininho que é as notificações. Aciona ali, aperta aquele sininho, por quê? Porque quando eu estiver colocando outras lives lá, o YouTube vai mostrar para você que tem live lá. E dá sempre o like. E se você também puder, faz o seguinte, comenta. Põe lá assim, o que essa live falou para você, né? O que Deus falou contigo durante essa live. Vai ser tremendo. Isso é importante para enganjar, né? Para que o canal possa ser... o YouTube possa entender que o pessoal está interagindo. É muito importante sempre fazer isso, tá? Hoje eu entendo por que é importante, para enganjar, tá? E faz com que a gente cresça lá também no canal. Então, sempre que você puder, faça isso e compartilhe.
Quero orar por você. Quero que você, se você puder, né? Você que está em casa, ou você que está indo para o trabalho, escola, coloca a mão na sua cabeça assim. Eu vou pedir para o Espírito Santo falar com você. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, nesse lugar. Pai, nós abrimos, Senhor, esse momento, Senhor, do dia, para, Senhor, falar contigo. E pedir, Pai, que o Senhor venha agora estar conosco, Pai. Todos que vão estar conectados, Senhor, nessa live. Agora no ao vivo, e aqueles que vão entrar pelo YouTube, Senhor. Eu peço agora em nome de Jesus, que o Senhor vai agora de encontro a cada um, Senhor, que está assistindo essa live. Pai, no nome de Jesus, Senhor, seja repreendido agora todo sofisma. Senhor, toda cegueira espiritual. Todo, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em nome de Jesus eu oro agora e peço que o Espírito Santo do Senhor quebre agora todas as barreiras, toda dificuldade, todo sono, toda sonolência. Em nome de Jesus, sai. Sai em nome de Jesus. Que possamos entender essa palavra, Pai. Eu oro a Ti agora, Espírito Santo de Deus. Envia os Teus anjos nas nossas casas e nos orienta, Senhor, porque é a palavra que liberta. Senhor, é a palavra que liberta, Senhor. É ela que nos conduz à verdade. Então, Senhor, que toda religiosidade caia por terra, em nome de Jesus. E possamos, Senhor, compreender. E essa palavra venha, Senhor, fazer morada em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em Efésios capítulo 1, eu quero ler com você aqui, antes da gente introduzir. Efésios capítulo 1. Tem uma palavra poderosa aqui em Deus para você entender aonde você está em Cristo Jesus, tá? Efésios capítulo 1. Diz assim. Amém, a paz do Senhor. Vamos abrir Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus de paz. Tá lá no versículo 3. Do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Gravem isso. Bendito o Deus Pai. Deus e Pai. Que nos abençoou. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, todas as bênçãos espirituais. E ele fala que nas regiões celestiais em Cristo. Então nós estamos nas regiões celestiais. Nós podemos entrar aí nesse lugar em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou, ou seja, ele nos colocou, nos ordenou a uma posição, nos designou a uma posição para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Aqui, quando a gente começa a falar sobre o processo da crucificação, que eu quero que vocês entendam hoje, nós viemos falando aí sobre várias causas, né? Vários sintomas. E a partir de hoje nós estamos falando sobre esse processo da crucificação. E eu quero explicar isso para vocês. Isso é o tratamento. Mantalita, entendi os sintomas, já identifiquei alguns, né? Identifiquei as causas na minha vida durante esse período que a gente está falando sobre causas. E agora a gente vai trazer o processo da crucificação, que é o quê? O tratamento. Como que a gente trata essas coisas, né? Então, essa é a parte mais essencial dessa conversa, desses ensinos que a gente vem trazendo para vocês, tá? Se você é novo por aqui, nós estamos falando sobre uma série de palavras de causas e sintomas, falamos, né? Só você procurar aqui no YouTube que você vai achar essas lives, tá bom? E agora a gente está falando sobre o processo de crucificação, que é o tratamento. Como que a gente trata essas situações, como que a gente resolve, né? E no final eu vou estar falando aqui sobre lidando com a ferida do adultério. Então vamos lá. Essa é a parte mais essencial deste livro.
e desse assunto, né, que a gente vem estudando. Assim como existe uma distância espiritual entre os sintomas de maldição e as suas respectivas causas, também existe uma distância entre as causas e a cruz. Então tem um caminho também. Obviamente, sem a crucificação, as causas de maldição não estarão sujeitas à cruz de Cristo. Ou seja, sem a crucificação, as causas de maldição não estarão sujeitas à cruz de Cristo. A crucificação ela pode ser definida como a capacidade terapêutica e redentora de percorrer essa distância espiritual entre a causa e a maldição de Cristo. Então a gente quando fala em terapia, né, a gente vai trazer um tratamento. Tá, eu identifiquei a causa da pessoa, identifiquei a causa do paciente, do cliente. E qual vai ser a terapia para tratar essa situação que ele está apresentando? É isso que a gente vai falar aqui. É a cruz. Existe um caminho para lá, né? Ou seja, é o processo de interagir adequadamente com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus, os quais descrevemos adiante. Então, olha só o que ele coloca aqui, né? Existe uma diferença espiritual entre a cruz e a crucificação. A cruz é um fato histórico, independente das nossas escolhas. Quer saibamos ou não, quer aceitamos ou não, Jesus morreu para nos justificar e restaurar. Jesus morreu para isso, para nos justificar e restaurar a nossa comunhão com o Pai. A crucificação é a escolha intencional de nos sujeitarmos aos princípios propostos por Jesus na sua morte. Tem um princípio que Jesus propôs, tá? A cruz precisa ser verbalizada, acionada, ou seja, experiencializada em cada situação específica de pecado e injustiça que tem nos atingido. A cruz de Cristo é a resposta de Deus para a queda do homem, a queda da humanidade. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, por isso é muito importante você prestar atenção aqui. Então, a Cristo é a resposta de Deus para a humanidade. Enquanto a crucificação validando, ou seja, a cruz de Cristo é a resposta de Deus para a queda humana, enquanto a crucificação é a resposta humana que damos a resposta de Deus. Quando nós nos crucificamos, levamos para a cruz, a gente está dando uma resposta para Deus, validando tudo que Jesus fez por nós. Então a gente pensa que Cristo morreu na cruz, né? Tem benefício, a gente agora é só confessar o nosso pecado, está tudo resolvido? Em partes. Você resolve a questão da culpa. Você resolve o seu problema com a eternidade. Mas e as consequências disso que a gente ainda está sofrendo? É só olhar para a igreja, só olhar para dentro da igreja, você vai ver as pessoas. É ou não é? Então eu quero que você entenda isso aqui. Isso aqui é crucial para a libertação ser completa, tá? Então, o que adiantaria o fato de Jesus ter pago o preço da culpa da humanidade se as pessoas desconhecessem isso? Vou repetir. O que adiantaria o fato de Jesus ter pago o preço da culpa da humanidade se as pessoas desconhecem isso? Portanto, ter o direito à salvação não significa ter a salvação. Certo? Eu tenho direito, mas eu tenho que correr atrás do meu direito. Porque senão, gente, preste atenção. O fato de Jesus ter morrido na cruz em nosso lugar não torna todas as pessoas automaticamente salvas. Torna. Então, a gente não precisaria evangelizar, né? Não funciona assim. Não funciona assim. O fato de termos direito, de Jesus ter morrido na cruz, não significa que todas as pessoas estão salvas. Da mesma forma, quando entendemos, cremos e aceitamos o que Jesus fez
por nós na cruz, passamos a ter o direito. Agora sim, da mesma forma, quando entendemos, cremos e aceitamos o que Jesus fez por nós na cruz, passamos a ter o direito a uma vida totalmente livre, saudável e abundante. Então, eu preciso entender que ter direito não quer dizer que eu estou salva. Porém, desfrutar eficazmente desta vida, agora eu estou falando de uma outra situação. Eu aceitei a Cristo porque eu entendi sobre o sacrifício da cruz, eu entendi que Ele morreu por mim e eu decidi, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ponto. Resolvi meu problema, né? Obtive o direito da salvação. Porém, desfrutar eficazmente desta vida é muito mais do que ter o direito a ela. É muito mais. Apesar de todo crente ter o direito a uma vida totalmente livre, na verdade, poucos a têm. Muita gente ainda está aprisionada pelo pecado, pelas consequências, pelas práticas, né? Então, você sabe disso. Se você convive com pessoas, com seres humanos dentro da igreja, você vai ver que não é isso. Muita gente ainda está aprisionada. Apesar de todo crente ter o direito a uma vida totalmente livre, na verdade, poucos a têm. Existe uma distância entre ter o direito a uma vida livre e realmente experimentá-la. Esta é a mesma distância entre a cruz e a crucificação. Esta é a mesma distância entre a cruz e a crucificação. Eu cheguei na cruz. Agora eu preciso crucificar. A cruz de Cristo, ou seja, o evento histórico da morte de Jesus, só é válido quando temos a disposição voluntária de interagirmos com os princípios de vida proposto na crucificação. Existe um princípio de vida que a gente falou aqui no início, né? Renúncia, perdão, reconciliação. Vocês entenderam? Quem está entendendo até aqui fala sim. Existe um princípio de vida proposto pela crucificação. Não é simplesmente arrepender. Tem mais coisas aí, né? Tem mais coisas. Aí a gente pensa que a gente vem, confessa aqui, fala o teu pecado, mas tem outras coisas. Renúncia, restituição, reconciliação. Eu preciso me reconciliar com essa pessoa, né? Eu preciso ter disciplina e obediência. Eu preciso depois ter a fase do descanso, que eu descanso. E muitas outras coisas que a gente vai falar aqui. Então agora a gente vai ler um outro versículo para ficar mais claro ainda pra gente. Sim, a Thelma falou. Então quando você entende isso aqui, você chegou na cruz. Madalita, eu quero fazer um mapeamento. Eu entendi que eu tenho causas, eu tenho os sintomas da minha família, eu percebi, já identifiquei. Dentro do mapeamento eu vi muita coisa que a gente fez. Você chegou na cruz. Você confessou, você botou pra fora. Você se arrependeu, você chorou. Agora tem mais caminhos para seguir, que é os princípios propostos pela crucificação. É o pós-libertação, né? E a gente vai aqui. E aí, gente, você quer viver uma vida totalmente liberta e livre, já chegou num caminho muito bom, que é a crucificação, que é a cruz. Agora a gente vai para a crucificação. Em 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse versículo aqui, ele é muito interessante. Eu vou explicar isso para vocês. Olha aí a Jaqueline falando, ó. Eu enxerguei muita coisa depois do mapeamento. Amém, Jaqueline? Deus está fazendo uma grande obra na vida de Jaqueline. Ela é uma mentoranda minha, mentoranda. E eu sei que Deus está trabalhando e vai fazer muita coisa ainda, Jaque, na sua vida. Está só começando. Transparência e reconciliação. Esse versículo fala sobre transparência e reconciliação. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de
todo pecado. Esse contexto aqui, o contexto básico aqui, não é apenas perdão, tá, gente? Porém, purificação. Uma vida purificada significa que a pessoa está não apenas perdoada, presta atenção aqui, ó, redobra a sua atenção. Uma vida purificada significa que a pessoa não está apenas perdoada, como também livre de toda e qualquer contaminação. Uma vida purificada significa que a pessoa está não apenas perdoada, como também livre de toda e qualquer contaminação, saudável, sujeita à prosperidade. Ela tem uma vida saudável também e sujeita à prosperidade em todas as áreas da vida dela. Portanto, o conceito espiritual de purificação vai bem além de ser perdoado. Ai, já me arrependi, já botei pra fora, já pedi perdão, já tá tudo resolvido. Não. O conceito de purificação, como tá nesse versículo aqui, ó. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, andar na luz fala o quê? Fala de transparência. Transparência. Quando eu ando na luz, eu sou uma pessoa transparente. Eu não tenho nada para esconder. Eu não tenho nada para esconder. E tenho comunhão. Ele está falando de reconciliação. Então, se eu ando na luz e tenho comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Então, quando que eu passo por uma purificação completa? Quando que o sangue de Jesus me purifica de fato? Quando eu tenho transparência e quando eu tenho reconciliação. Então, gente, muitas vezes, eu sei porque eu vim também, eu fui criada assim também. Vamos usar o sangue de Jesus. A gente faz até campanha do sangue de Jesus, né? Para Jesus purificar. Mas não é simples assim. Tanto que você vai olhar para as pessoas ainda continuam. Com os sintomas e com as causas. Então, vamos lá. Isso aqui é muito importante para você. Então, portanto, o conceito espiritual de purificação vai bem além de ser perdoado. Significa que toda a justiça foi satisfeita. Esgotaram-se todos os recursos para que a situação fosse esclarecida, resolvida e consertada. Todos os recursos foram usados. Desfaleceram-se os argumentos contrários. E não existe tal possibilidade sem total transparência. Desfaleceram-se os argumentos contrários. Ou seja, acabou-se tudo aquilo que estava contra você. E não existe tal possibilidade sem total transparência e flexibilidade para reparar os danos causados nos relacionamentos. Então não é simplesmente eu cometi um pecado contra uma pessoa, eu pedi perdão e ficou por isso. Não. A crucificação leva você para o lugar de transparência e reconciliação com essa pessoa. A gente vai ver aqui, quando a gente começar a falar sobre lidando com a ferida do adultério. Então veja bem, que esse texto ele começa com um artigo. Se, olha o artigo é condicional. Na 1 João 1,7, ele começa com um artigo. Se é simples, não tem um meio termo. Se você exercita transparência, então olha só, se andarmos na luz, como Cristo na luz está. Então, se você exercita transparência e reconciliação, o sangue de Jesus o purifica. Não, eu pedi perdão, né? Confessei o meu pecado, mas ele lá, eu cá, não tem reconciliação. Não quero dizer que você vai ter que fazer isso no dia seguinte, mas você vai trabalhar o seu coração para que Deus possa trabalhar. Principalmente se o prejuízo é para aquela pessoa que está ali do teu lado, convivendo com você, né? Ela foi uma pessoa prejudicada. Então, o sangue de Jesus, para fazer o processo completo, você precisa andar na transparência e precisa reconciliação. Então, é tão sério isso, né? É um lugar de cruz, por isso que é chamado. Entre a cruz e a crucificação, gente, ó, aqui está a cruz. Mas agora eu vou crucificar aquilo que eu trouxe para a cruz.
né? Quando você vem até mim, quando você traz até o pastor, traz até uma liderança, aquele pecado, né, que eu quero confessar, você trouxe para a cruz de Cristo. Houve o perdão. Mas tem situações que vai ter reparo. É a crucificação. Então vamos lá. Vamos lá. Veja bem que esse texto ele começa, né, como eu falei, C. É simples, não tem meio termo. Se você exercita transparência e reconciliação, o sangue de Jesus o purifica. Isso precisa ser desmistificado. Se você não exercita transparência e reconciliação, por mais que você tenha invocado verbalmente o sangue ou o nome de Jesus, isso não vai libertá-lo da contaminação agregada. Ainda permanece o respectivo crédito de injustiça acumulado, que sustenta os argumentos de Satanás contra você. Claro, gente, que você não vai ouvir isso na igreja. Isso aqui é um estudo, é um ensino profundo, né? A vida toda você está perdoado. Mas o que ele está trazendo aqui de profundidade? Aí por isso que eu oro para que você entenda isso com profundidade. Ainda permanece o respectivo crédito de injustiça acumulado, que sustenta os argumentos de Satanás contra você. O nome de Jesus ou o sangue de Jesus, o nome de Jesus ou o sangue do seu sacrifício não funcionam como um amuleto. Ele não funciona como um amuleto ou uma palavra mágica que nos salva ou protege, independentemente do nosso relacionamento com Deus e com os valores que Ele estabeleceu para tal. Vou repetir. O nome de Jesus ou o sangue do seu sacrifício não funcionam como um amuleto ou uma palavra mágica que nos salva ou protege, independentemente do nosso relacionamento com Deus e com os valores que Ele estabeleceu para tal. Então não é uma varinha de condão, né? Plim, plim, plim. Não funciona assim. Tanto que a gente olha para dentro da igreja e vê muita coisa acontecendo ainda. Uma pessoa pode ter sido perdoada e ainda não purificada desses mesmos pecados. Para o perdão dos pecados, basta apenas um sincero arrependimento. Para a purificação, é necessário mais que isso. Se não houve uma interação com os princípios de transparência, que está no texto que diz andarmos na luz, e reconciliação, que diz no texto temos comunhão, é sinal de que ainda existe pendências espirituais e um saldo de obras mortas que ainda desequilibram nossa consciência, sustentando alguma forma de constrangimento e exploração demoníaca. Vou repetir para você. Se não houver uma interação com os princípios de transparência, que é andarmos na luz, e reconciliação, que é temos comunhão, é sinal de que ainda existe pendências espirituais e um saldo de obras mortas que ainda desequilibram nossa consciência, sustentando alguma forma de constrangimento e exploração demoníaca. O arrependimento lida com a culpa do pecado. Transparência e reconciliação dissolve as consequências humanas e espirituais do pecado. E o que ele faz? Ele cala a voz do acusador. O arrependimento lida com a culpa do pecado. Transparência e reconciliação dissolve, acaba com as consequências humanas e espirituais dos mesmos. E ele emudece, e ele cala a voz do acusador. Satanás é o príncipe das trevas. Todo campo que envolve ignorância espiritual, presta atenção, todo campo que envolve ignorância espiritual, cegueira, pecados e traumas ocultos, compreende a sua jurisdição. Vou repetir para você. Lembra que a gente fala que o mundo espiritual, ele é legal, ele é um campo jurídico. Ele trabalha com leis, tá?
Então, ó, Satanás é o príncipe das trevas. Todo o campo que envolve ignorância espiritual, cegueira espiritual, pecados e traumas ocultos, compreende a sua jurisdição. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele gosta, ele tá ali, nesse campo que tá obscuro, que tá escondido, que tá guardado, que tá no oculto. Para lidar com a ignorância, precisamos da revelação de Deus. Deus está trazendo revelação hoje aqui para você. Para lidarmos com a ignorância, precisamos da revelação de Deus. Para lidar com a cegueira, precisamos de amar a correção. Deus ama. Deus corrige o filho que ele ama. Para lidar com a cegueira, precisamos de amar a correção, permitindo que outros nos ajudem a enxergar o que não conseguimos perceber. Quando a gente rejeita a repreensão, a gente está numa cegueira. Numa cegueira espiritual. Para lidar com as estruturas de vergonha, culpa e pecados ocultos, precisamos do quebrantamento da confissão. Então, aqui eu falei, né, sobre a ignorância, sobre a cegueira e sobre você lidar com as estruturas da vergonha. Para você lidar com as estruturas da vergonha, da culpa e pecados ocultos, precisamos do quebrantamento e da confissão. Então, gente, eu estou trazendo para você aqui um tratamento terapêutico, espiritual. Tá? É terapêutico e espiritual. Esse é o caminho para crucificar o pecado. Eu cheguei na cruz com arrependimento dos meus pecados, mas agora para eu crucificar, matar de vez, falar assim, olha, demônio, acabou. Tem esse passo para seguir. Tá? Da mesma forma, todo tipo de quebra de aliança, e aqui eu vou entrar na parte de lidando com a ferida do adultério, para lidar, da mesma forma, todo tipo de quebra de alianças, defraudações e ofensas que não foram devidamente restituídas. Então, preste atenção aqui. Todo tipo de quebra de aliança, aí não é só de casal, né? Todo tipo de quebra de aliança, defraudações e ofensas que não foram devidamente restituídas e consertadas agregam uma respectiva contaminação de caráter maligno. Meu Deus, Mantalita, agora minha mente abriu para me entender algumas coisas. Todo tipo de quebra de aliança, defraudação e ofensas que não foram devidamente restituídas e consertadas agregam uma respectiva contaminação de caráter maligno. A gente sabe que há muito tempo a sociedade, né? A nossa sociedade ocidental, ela vem banalizando, né? Ela vem banalizando o adultério, que tem se tornado cada vez mais corriqueiro. Cada vez mais vem se tornando corriqueiro, principalmente no contexto da igreja. É assustador ver os índices de adultério envolvendo pessoas evangélicas. Gente, eu não estou falando de... Tem pessoas que ao longo da sua vida, né? Ela passou por um abuso espiritual, ela passou por um abuso dentro da igreja, ou ela teve uma queda. Mas eu estou falando de pessoas principalmente que tá numa prática de pecados como esse dentro da igreja, tá? Todo pecado que trouxe prejuízo para o outro, ele precisa passar por essa terapia aqui, né? Então, olha só, estão banalizando. É assustador ver o índice de adultério envolvendo pessoas evangélicas. Portanto, vale a pena ilustrarmos a diferença entre perdão e purificação.
aprofundando, né, nesse discernimento sobre como lidar com a questão do adultério. Então a gente vai falar aqui um pouquinho mais. Vamos supor aqui algo para ficar assim bem claro para vocês entenderem isso aqui. Suponhamos que um marido que cometeu adultério e realmente arrependeu-se em seu coração, porém ainda não consertou isso com a família. Preste atenção. Ele se arrependeu no coração dele, mas ele ainda não consertou isso com a família. Ele foi perdoado por Deus? Foi. Sim. Porque ele se arrependeu, ele levou para a cruz. Seu casamento está purificado? Não. Ou seja, enquanto ele mantém esse pecado na obscuridade, sonegando humilhação, sonegando a confissão, ou seja, não falando, né? Sonegando a reconciliação, o casamento e a família permanecem sujeitos a muitas perturbações. Paz do Senhor, lá de Portugal, olha aí. Paz do Senhor, Lúcia. Deus abençoe. Gente, isso é muito sério que eu tô falando aqui. Vocês precisam compartilhar isso com muita gente, tá? Vou repetir para você ver, hein? Suponhamos que o marido que cometeu adultério e realmente arrependeu-se em seu coração, porém ainda não consertou isso com a família. Ele foi perdoado por Deus? Sim. Seu casamento está purificado? Não. Ou seja, enquanto ele mantém esse pecado na obscuridade, sonegando humilhação, confissão, reconciliação com a pessoa ou com a família, o casamento e a família permanecem sujeitos a muitas perturbações. É importante entender que o casamento é também uma pessoa. Ou seja, uma pessoa jurídica que traz consigo uma identidade, uma consciência e um propósito. O adultério produz uma ferida de morte no casamento, endemonizando a própria pessoa, o relacionamento, a cama e os filhos. É muito importante refletir nas implicações de um adultério, já mencionado nos capítulos anteriores que nós falamos aqui, né? Principalmente se você está sendo tentado a isso. Por exemplo, você está sendo tentado a cair numa situação de adultério. É muito importante refletir nas implicações que virão. Depois, para consertar isso, não é simplesmente pedir perdão a Deus. Tem toda uma implicação, né? Depois que o adultério aconteceu, o caminho para uma possível restauração é sempre muito doloroso e traumático. Lá em Oséias diz assim, 6. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O livro de Oséias trata de uma das piores fases da nação de Israel. Quando o relacionamento de Deus com o seu povo é dramatizado profeticamente por Oséias ao se casar com uma prostituta. O casamento, gente, ele tem essa comparação. Ele é uma violação. Ele é algo muito sério no mundo espiritual. Tanto que Deus fala para Oséias, olha só, casa com uma prostituta, porque eu quero ensinar o povo o que eles estão fazendo comigo. O contexto central é o adultério da nação. O texto acima mostra a forma como Deus trata com esse tipo de ferida mortal. O que significa fazer a ferida e curar? O que significa isso? Nada mais, nada menos que uma intervenção cirúrgica. Essa é a terapia proposta por Deus para tratar o câncer do adultério da nação. Eles seriam feridos, o texto fala, levados ao cativeiro em Babilônia por 70 anos e depois restaurados. Um longo processo terapêutico, cirúrgico, que produz o genuíno conhecimento de Deus. Deus falou assim para ele, ó, vindes e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e atará a ferida.
Depois de 2 dias, Deus está profetizando aqui pro povo o seguinte, ó. Vocês vão pro cativeiro babilônio por causa desse adultério espiritual, que foi abandonar o Deus de vocês. Vocês vão pro cativeiro. É isso que o diabo faz quando a gente comete esse tipo de pecado. Você fica num cativeiro espiritual. Até essa ferida ser tratada. Enquanto você não botar para fora. Enquanto você não reconciliar. Enquanto não houver transparência. Você fica no cativeiro espiritual. Em todas as áreas da sua vida. Então, eles seriam feridos, levados ao cativeiro em Babilônia por 70 anos, depois restaurados. Um longo processo terapêutico, cirúrgico, que produz o genuíno conhecimento de Deus. Aí ali eles vão conhecer Deus. Sei que muitos não gostam do que vou falar. Que eu vou falar aqui. E muitos até não concordam. Alguns pastores, presta atenção aqui. Alguns pastores simplificam, ou melhor, superficializam a situação, achando que isso é duro demais. Já ouvi pessoas que adulteraram dizerem: se eu contar isso para o meu cônjuge, o meu casamento vai acabar. Na verdade, o casamento já acabou quando houve o adultério. Se é que ainda existe alguma chance de resgatá-lo. É através da confissão. A confissão é apenas a cirurgia para tentar retirar o câncer que o adultério produziu no casamento e também na família. Muitas vezes já em estado terminal e tentando salvá-lo. É a confissão. É necessário pensar nas consequências antes de cometer, gente. Então, se você está sendo tentado, aí está passando por um período que está querendo separar, ou está na fase de... Pensa nisso, nas consequências. Depois, a única solução é enfrentar corajosamente o trauma da cirurgia. Muitos querem a libertação apenas até este ponto. Confessei e acabou. Quando chega na hora de morrer para si mesmo, enfrentando com transparência e responsabilidade os próprios pecados, a pessoa desiste. Por isso, temos tantos casos de pessoas que já passaram por inúmeras libertações, porém não trouxeram nenhum benefício real. Então eu já falo para vocês que já me conhecem aqui. Nós fazemos terapia, nós fazemos mapeamento espiritual. Mas eu sempre falo assim, ó, Deus vai preparar o momento e a hora para você encontrar com essa pessoa. E aquilo que nós ligamos e desligamos aqui vai ser concretizado na terra. Esse lugar tem que chegar para que você possa viver a total plenitude. Então, ok? Então, é necessário pensar nas consequências. Depois, a única solução é enfrentar corajosamente o trauma da cirurgia. Muitos querem a libertação apenas até este ponto, quando chega na hora de morrer para si mesmo, enfrentando com transparência a responsabilidade dos próprios pecados, a pessoa desiste. Por isso, temos tantos casos de pessoas que já passaram por inúmeras libertações, porém não trouxeram nenhum benefício real. A ferida produzida pelo adultério fica tão internalizada que demanda uma intervenção cirúrgica. Não tem como resolver ou confessar um adultério sem que o cônjuge traído e, consequentemente, o próprio casamento sofra uma profunda ferida. E, consequentemente, o próprio casamento sofra uma profunda ferida. Ninguém nunca estará teoricamente preparado para ouvir uma confissão. Ninguém, gente. Vou contar aqui algumas experiências, né, de pessoas que eu atendi já há muitos anos, né? Claro que eu não vou contar o nome, não vou contar... Vou mudar algumas coisas, tá? Ninguém nunca estará teoricamente preparado para ouvir uma confissão como esta. Isto é como passar pelo vale da sombra da morte. Mas, por mais dolorosa que seja, essa é a ferida do médico.
Mas por mais dolorosa que seja, essa é a ferida do médico, a ferida da cruz. Ter que falar para a pessoa traída. Se é que ainda existe alguma possibilidade de salvar o casamento. Esse é o caminho. Por incrível que pareça, né? De muitas experiências, né? Intermediando várias vezes esse tipo de confissão, intermediando. Até hoje, nunca vi isso dar errado. Nunca vi isso dar errado. Começa com uma confissão sincera, sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Depois vem o processo da pessoa traída perdoar o cônjuge. Aí pode vir um processo ainda mais difícil de perdoar a pessoa com que o cônjuge a traiu. E alguns casos envolvendo parentes e amigos. Isso é altamente traumático, mais ainda, né? E por fim, o processo mais difícil, que é de reconstruir a confiança perdida. Perto desse último desafio, perdoar não é tão difícil. Porque tem tanta coisa que envolve. Porque além disso, tem que perdoar a pessoa que foi o pivô aí da traição. Muitas vezes são pessoas de dentro da sua parentela. São pessoas que você convive, né? São amigos. Tem pessoas que... A amiga que frequentava a casa. Então são coisas assim... É doloroso, né? Então, gente... As pessoas que estão nessa situação... Você precisa orar a Deus, né? E pedir ao Senhor que prepare esse momento. Porque como foi falado aqui desde o início, você entrou agora, depois você volta para você assistir tudo. Esse crédito de perturbação demoníaca, enquanto você não crucificar, você já confessou, mas agora você tem que crucificar. Que é o quê? A crucificação, ela leva 2 aspectos, que é a transparência e a comunhão, né? Tá lá no 1 João, como a gente leu, 1,7. É a transparência e a reconciliação. Eu tenho que reconciliar. Pode ver na Bíblia. Lembra quando José ele traiu o irmão dele, né? Qualquer tipo de traição, tá, gente? Ele traiu o irmão dele e fugiu. A Bíblia fala que eles ficaram 20 anos separados. Foi lá para morar com Labão. Só que não tem jeito, tem que voltar. Depois de 20 anos ele teve que voltar para se reconciliar com seu irmão. Foi doloroso a volta, né? Quando você lê o texto, você vê como foi doloroso. Jacó, gente, desculpa. Obrigada. Jacó, gente, Esaú, ele era irmão mais velho, Esaú. E ele roubou a primogenitura. Só que ele fugiu, foi embora. Ficou 20 anos longe do irmão dele. Quando ele volta, que Deus fala, agora você tem que voltar, porque você tem que reconciliar. Então, a mesma coisa, a crucificação é esse momento difícil de volta, né? Se você falar assim, vou perder meu casamento, o casamento já está perdido. Porque você fica dentro dessa mentira ali, casamento em crise. Só que você precisa entender que, ao confessar, você precisa tomar uma postura de posicionamento, de compromisso com essa pessoa. De não deixar isso mais acontecer. E esperar o tempo da pessoa. De ela digerir isso, dela perdoar, dela liberar o perdão, né? Das coisas ir pro lugar. Então, Jacó volta para poder reconciliar com o irmão. Uma vez eu atendi, muitos anos atrás, uma pessoa e que ela teve uma experiência extraconjugal
né? E ela falou assim, meu casamento, se eu contar, eu vou perder, né? E dentro desse contexto, né, a gente leva a pessoa para o arrependimento e fala só, você não tem que fazer isso agora, você tem que orar. Porque a crucificação é um caminho doloroso, mas é onde você vai arrancar pela raiz. E não precisa ser agora, precisa no seu tempo e no tempo que Deus vai preparar o ambiente para isso, né? Orientei, vai preparar um ambiente para isso. E aí, essa pessoa falou que ficou orando há muitos anos, né? Não foi uma coisa da noite pro dia, né? Ficou orando há algum tempo, anos, para que Deus preparasse esse dia para que ela pudesse confessar o seu cônjuge, né? Ela era uma pessoa crente, dedicada ao Senhor, mas essa pessoa teve um deslize, caiu, porque o seu casamento estava em crise, né? E o seu cônjuge também afastado dela, né? Conclusão, houve essa queda. E agora ela está na igreja, como confessar, como resolver isso, né? E ela falou que ficou orando a Deus há muitos anos, orando para que Deus pudesse dar uma estratégia para poder conversar, para poder falar, porque ela queria resolver isso. E ela falou que ficou orando anos. E quando passou algum tempo, Deus deu um sonho para o seu cônjuge. E o sonho, na época, ela conta que ele chamou ela assim, falou assim, deixa eu te falar, eu tive um sonho perturbador essa noite. Ela falou assim, como é que foi esse sonho? Mas foi tão nítido o sonho que eu acordei apavorado. Ela, E aí ele falou que pra ela assim, eu sonhei que tinha pessoas, parece que eram encapuzadas, né? Entrando dentro da nossa casa, mas eles queriam pegar você. Eles queriam te pegar. E essas pessoas vinham e eu lutava ali como se quisessem te sequestrar. E no meio no meio dessas pessoas eu identificava um homem que era o homem tal, o nome lá que ela tinha dito. E ela falou que na hora o Espírito Santo falou para ela assim, esse é o sinal. E aí ela falou que começou a chorar. E ele não entendeu nada, né? Porque ela estava chorando. Porque ele contou assim, eu fiquei tão apavorado que eles estavam querendo sequestrar você. E eu lutei por você com aqueles homens. E tinha uma pessoa que era fulano, que era conhecido deles dois, que era tal pessoa. E ela falou que Deus deu o sinal. E ela falou assim, agora? E ela começou a chorar. E ela foi e falou para ele. Eu orei a Deus durante anos para que Deus desse um sinal. Para eu te contar algo. Esse sonho é um sonho de revelação. Ele falou, sonho de revelação? É. E aí ela foi e contou para ele, né? Tantos anos atrás, tal. E ela ali chorou. Ela falou que ele ficou assim, olhando para ela, né? Meio que associando uma coisa na outra. E ele ficou ali, mudo. Não lembro se ela contou se ele falou alguma coisa ou não. Mas só sei que entrou nele, né? Que ela disse na hora, uma paz, uma segurança. Porque como o sonho estava tão vivo e aquela situação estava acontecendo ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus preparou, né, o ambiente. E aí ela conseguiu conversar, choraram muito, choraram. Começaram a conversar.
E aí acabou que na época o marido também confessou para ela, né? Algumas situações que ele estava passando também nessa área da sexualidade, né? Com pornografia, com alguma coisa assim. E eles entenderam que eles tinham passado por uma opressão, né? Dentro desse casamento, atacado, né? Dos dois lados. Então, gente, essa pessoa entendeu que ela precisava falar, mas tinha que saber o horário certo, o tempo certo. Lá na IFOL, quando eu fui, mais um caso para me contar para vocês. Eles contaram pra gente, a IFOL é a Escola de Libertadores, né? Que existia um casal que já eram pastores de igreja. Pastores de igreja. E quando esse homem casou com essa mulher, ele falou assim, olha, a única coisa que eu não aceito é traição. Aquela coisa, né? Traição, tal. E aí falaram que e chega esse casal, né? Lá para fazer a escola. Hoje já estavam na igreja. E aí, meu irmão, solta uma bomba. Porque a esposa estava de um lado, né? E o esposo do outro. E o que acontece? Ela conta que logo no início do casamento, eles tiveram muita crise no casamento. E ela teve uma queda. E ela engravidou. Então, presta atenção. Além da traição, tinha um filho. Olha que coisa. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Não falou. Pediu perdão a Deus, confessou e guardou aquilo ali. Gente, eles contam, né? Isso foi um testemunho. Eles contam que, e agora para reconciliação? Você quer fazer essa reconciliação hoje? Crucificar esse pecado hoje? Sim, vamos aproveitar que o marido tá aí, né? Também na Escola de Libertadores. Eu lembro que eles contam que quando eles fizeram essa reconciliação, né, lá na escola, diz que o marido urvava-lhes, socava a parede, caiu no chão. Tipo assim, foi um cirúrgico. Foi algo doloroso. Entendeu? Porque o filho dele, que era o filho mais velho, né, não era filho biológico. Então, gente, olha quanta coisa. Mas eles foram tratados ali, os dois. E depois liberou perdão, perdoou, né? Claro que não é fácil. E eles são hoje num ministério muito grande, muito grande. Deus abençoou, tratou a ferida, mas uma hora trouxe para a cruz, né? Para crucificar. Então, gente, não é fácil, né? Não é uma coisa... Muitas pessoas falam assim, não, isso aí é coisa que você tem que morrer, levar para o túmulo. Só que você, como contei aqui, se você volta, toda essa explicação que eu trouxe para vocês, fica perturbações, né? Você fica na mão, fica sendo perturbado espiritualmente por muitos e muitos anos. Fica numa frieza espiritual em todas as áreas da sua vida. Porque é como se fosse um câncer, né, espiritual na nossa vida. Então, o processo de crucificação, ele passa pela transparência, pela reconciliação, é o que nós falamos hoje. Quarta-feira a gente vai falar sobre mais processos dentro da área, né, da crucificação. Que Jesus te abençoe, gente. Compartilha essa live. Compartilha essa live com muita gente. Eu sei que é duro de ouvir isso, essas palavras, mas isso não se ensina dentro da igreja. E por isso você vai ficar ali muitos anos, você está salvo, né? Você confessou para Deus, você está salvo, mas fica levando esse peso, essa culpa, né? Mas não faça nada irresponsavelmente. Faça de modo sábio, direcionado pelo Espírito Santo, com reconciliação, né? Com pessoas sérias que possam ajudar vocês nessa reconciliação, né? Porque vai ser transformador,
né? Vai ser transformador para a glória de Deus. Se você puder, comenta nesse vídeo, tá bom? Envia para muita gente, que Jesus abençoe a sua casa, a sua vida, que esse tempo de cura, de crucificação chega na sua casa, não só na área do pecado de adultério, mas outros tipos, né, de mentiras e de envolvimento, de prejuízos que foram causados por outras pessoas, que você possa entender que isso precisa ser crucificado. Uma hora ou outra precisa ser crucificado, né? Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti nessa hora, entrego, Senhor, essa live nas Tuas mãos. Entrego cada um que está ouvindo essa palavra. Cada um, Senhor, que está passando, Senhor, por esse entendimento. Deus, em nome de Jesus, que hoje haja, Senhor, uma abertura de visão. Que toda, Senhor, cegueira espiritual cai por terra em nome de Jesus. Toda resistência, Senhor, cai por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, na casa, na família, nessas vidas, Pai. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Jesus te abençoe. Até quarta-feira, 6h30. Nós estamos aqui dando continuidade a essa palavra. E me segue aqui nas redes sociais também. No Instagram, que eu tô sempre ali falando, tá bom? Gente, vou colocar alguns avisos nos meus stories agora, daqui a pouquinho. Segue aqui os stories para você saber dos avisos, tá bom? Que Jesus te abençoe. Amém.